Fala pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, sejam muito bem-vindos. Enem está se aproximando, né? O segundo dia, quando tem matemática, e claro, estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo para você. Muito importante que você deixe sua curtida aqui no canal, né? Que você valorize esse trabalho que a gente faz aqui com muito carinho, viu? Espero que seja útil para você, tá? Tem uma convidada muito especial em parceria com o Colégio Curso 01, é a professora Jennifer de Química. Trouxe muito conteúdo legal para vocês, então fica até o final, assiste também a aula dela. Vai ser logo depois das questões que eu vou trabalhar com vocês, tá? Hoje eu vou abordar as competências 5, 6 e 7, os assuntos mais importantes dentro dessas competências. Alguns bizus, algumas dicas, vai ser valioso para você. Show? Questão 1, eu vou trazer aqui para vocês função do primeiro grau. A área de competência 5 é sempre considerado questão fácil, então tem que fazer, tá? Identificou lá que é uma reta, o gráfico, uma função do primeiro grau. Tem que fazer porque vai ser considerado fácil, tá? Estatisticamente falando, claro. Diz assim, ó. Em um mês, uma loja de eletrônicos começou a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o 30. Beleza. Tá aí, né? Um gráfico simples, que tem um X e o Y, né? O Y seria ali o lucro, o X o tempo, e alguns pontos demarcados aí, né? Temos esse ponto aqui, ó. Né? 0 menos 1000, temos esse ponto aqui, que é o ponto 50, temos esse ponto aqui, que é o ponto 23.000. As coordenadas que eu estou falando, né? A pergunta, gente, a representação algébrica do lucro L em função do tempo t ele quer simplesmente a lei de formação da tua função. Simples assim, tá? Lembra que uma função do primeiro grau tem a forma y igual a x mais b. De modo direto, coeficiente b sempre é aqui, ó. Coeficiente b, ó, olha que maravilha, gente. Sempre é a interseção com o eixo y. Tá de graça. O b vale menos 1000. E acredita que já matamos a questão? Que isso, Paulo? É somente uma das opções, que é essa aqui, ó, apresenta b igual a menos 1000. Acabou. Você já pode ir para a próxima. Rapaz, estou te falando. Tem muito bizu no Enem que você nem imagina. Dá para fazer mais rápido, dá para ganhar tempo. Eu vou fazer mais ela aqui, eu vou aprofundar, eu vou achar o valor do A também, tá? Mas já acabou. Um aluno bem preparado, que conhece os conceitos básicos sobre função do primeiro grau, mataria essa questão no olho, tá? Mas bora lá. Aqui tem uma coisa interessante, que é a interseção com o eixo Y. Que é aqui, ó. Perdão, com o eixo X, né? Que é uma raiz. E a raiz da função do primeiro grau sempre é menos o B sobre o A. Então, pessoal, menos B sobre A tem que ser igual a 5. Tá ali de graça também. Só que o B vale menos 1000. Então eu vou substituir aqui, ó. Menos o menos 1000 vai ficar 1000. 1000 sobre A é igual a 5. Vou algebrizar aqui, vai ficar 5A, né? O A está dividindo, vai para lá multiplicando. 5A igual a 1000. Mudei tudo de lado. Quando você muda tudo de lado, não precisa mudar o sinal. A, portanto, é 1000 dividido por 5, que vai dar 200. Ó, perfeito lá, o 200, tá vendo? Achei o A e achei o B. Acabou, né? Achou o A, achou o B, você achou a tua função do primeiro grau. Olha que coisa maravilhosa, gente. Mas como eu disse, era no olho. Só olhar aqui, menos 1000, você já sabia. Só pode ser essa. Acabou a questão. Muito interessante. Queria trazer essa dica para você aqui. Então, função do primeiro grau. A interseção com o eixo Y é o B, sempre. E a interseção com o eixo X é menos B sobre A, porque é a raiz. Maravilha, vamos aqui agora para a questão de número 2 que eu trouxe para vocês, que agora vai falar de função do segundo grau,
que também, geralmente, é considerada fácil, você precisa fazer para se dar bem aí com a TRI. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a zero. E varia, de acordo com a expressão T de T, igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Galera, questão imediata. Ele deu para você a fórmula que te traz o valor da temperatura. É essa aqui. E ele diz que o forno vai lá abrir a trava somente nesta temperatura, 39. Então você pega a fórmula da temperatura e iguala a temperatura que foi fornecida. Simples assim, ó. Vou pegar aqui o menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 vai dar 39. Vamos fazer continha? Menos T ao quadrado sobre 4 tem que ser igual 39, que eu vou passar para lá o 400 diminuindo. Menos 361, só você diminuir que vai achar isso. Vamos multiplicar isso aqui por menos 1 para obter isso aqui tudo positivo, né? Vai ficar T ao quadrado. E 4 vezes 361. Por que você não multiplicou direto, Paulo? Porque não precisa. Eu vou extrair a raiz quadrada aqui agora. Vai ficar maravilhoso, né? Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 361. Ora, raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 361 é 19, tá? Não era tão difícil você descobrir, não. Porque 20 vezes 20 dá 400, então raiz quadrada de 400 é 20, tá pertinho. A desconfiança é que seja 19. Se você quiser, você multiplica 19 vezes 19 para conferir. Caso você não saiba de cabeça, aí você vai achar, tá? Então, 2 vezes 19, tá lá. Ele vai ter que esperar 38 minutos. Letra D, tá? Vamos só ver se não tem uma pegadinha aqui do 38 para o 39. Eu já até marquei, né? Mas vamos ver. Por motivo de segurança, a trava só é liberada para abertura quando o forno atinge 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera? Ou seja, quando tem 38 minutos, ele atinge 39 graus. Então é 38 minutos para se esperar mesmo, tá? Show de bola. Maravilha? Aplicação imediata, tá, pessoal? Aqui a gente nem usou os conceitos de função do segundo grau, na verdade. Aqui o conceito trabalhado foi de valor numérico de função. Na verdade, nem valor numérico, né? Equação do segundo grau, né? A verdade foi essa. Uma equação até bem direta ali. Agora, na competência 6, a gente vai trabalhar com os gráficos, né? A boa interpretação de gráfico. E cai muito, tá? Tem muita questão que não tem nada demais. São cálculos simples que você precisa fazer e ter também uma boa interpretação do gráfico. Esse aqui é um grande exemplo disso, tá? Por isso eu trouxe para você, para a gente relembrar isso aqui juntos. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. Está aqui, ó. Inicialmente, né? 1.250 aqui da bactéria. Bactéria 2, olha aqui a leitura do gráfico aqui, ó. E tem 350 da bactéria 1. Tá vendo? Isso na segunda-feira, ó. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana, tá? Então vamos aqui ao gráfico, né? Eu já dei uma palhinha, mas vamos aqui, ó. Eixo Y, quantidade de bactérias, né? 0, 200, 400. Eixo X, dias da semana. Vai de segunda até domingo. Então, como ele disse, inicialmente, ou seja, na segunda-feira, você tem bactéria 1, 1.250, bactéria 2,
1.350, tá? Então aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó, se ligando essa aqui, ó, 1.250 de um tipo, 350 de outro tipo. Beleza? Tá aí então, né? Na terça-feira, dá uma olhada aqui na terça-feira, só para ilustrar para você, para garantir que você está entendendo esse gráfico. 1.100 de um tipo, 800 de outro tipo, né? Na quarta-feira, 1.450 de um tipo, 1.300 do outro. Aqui, ó, na quinta-feira, são esses dois valores, né? E por aí vai, tá? E por aí vai até o final, você já entendeu. Em que dia da semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Olha, ele diz quantidade total de bactérias, ou seja, a soma entre as bactérias do tipo 1 e 2. Esse é o total, quando você soma. Beleza? Foi máxima. É braçal, a gente tem que ir somando, mas malandramente eu vou olhar para as opções, né? Porque aqui eu tenho 7 dias, mas só tem 5 opções, então eu vou contabilizar só o que está nas opções, para não gastar tempo, né? Terça-feira, vamos aqui a terça-feira. Dá uma olhada aqui na terça-feira, é o que eu tenho com a linha vermelha. 1.100 com 800. Pessoal, 1.100 mais 800 dá 1.900, tá? Quarta-feira, o que eu tracei aqui de rosa. 300 com 1.450. Vai dar 1.750, né? Vamos agora para a quinta-feira, que eu coloquei de verde ali, ó, 850 com 600, dá 1.500. Se eu somo isso aqui, dá 1.500. Tá? Tá bem claro que terça-feira vai ganhar, sim, né? Tá muito claro que a terça-feira vai ganhar. Mas vamos seguir. Sexta-feira eu vou botar aqui, ó. Sexta-feira seriam esses valores aqui, ó. 1.400 com 300 aqui, né? 1.400 com 300 dá 1.700. Ninguém supera o 1.900, mas vamos até o final. Domingo. Domingo, vou botar aqui de amarelo. Domingo aqui a parte final aqui, ó, 1.350 com 0. 1.350 com 0. Morreu, né? Um tipo de bactéria bailou aqui. Só sobrou o outro. 1.350 com 0, soma 1.350. Então, essa aqui com certeza é campeã. Então, terça-feira é o dia mais cheio aí de bactérias. Tranquilo? Sim ou não? Como eu falei, é uma questão que envolve somente interpretação de gráfico. Uma boa interpretação, entender o que é o eixo X, o que é o eixo Y, ler com atenção. Pronto, você mata a questão porque era só somar. Simples assim. Beleza, gente? Maravilha, né? Tem mais uma questãozinha que eu trouxe para vocês aqui. Deixa eu voltar para cá só para fazer aqui uma mudança aqui importante. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui sem tirar. Acho sim, né? Pronto. Acho que deu certo. Bora lá para a questão 4, galera. Essa aqui é uma questão de estatística que envolve média aritmética. Assunto batata, está presente em todas as provas praticamente, junto também com média e mediana, né? São as medidas de tendência central, você tem que saber isso, não tem jeito, vai cair domingo. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Então, esse quadro aí é de fácil leitura, né? Tiveram 0 acidentes, 50 trabalhadores. Né? Ou seja, 50 trabalhadores que foram entrevistados não tiveram nenhum tipo de acidente, né? Tiveram um acidente, 17 trabalhadores sofreram um acidente. Tiveram 2 acidentes, 15. Tiveram 15 trabalhadores ali que já tiveram 2 acidentes, tá? E por aí vai, né? Tiveram 10 trabalhadores que sofreram 3 acidentes, 6 trabalhadores que sofreram 4 e 2 trabalhadores que sofreram 5. Né? Esses estão bem azarados, esses 2 aqui. Mas enfim, a média do número de acidentes por funcionário
na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é. Então ele quer a média do número de acidentes por funcionário. Vamos somar o total de acidentes, né? E dividir pela quantidade de funcionários. Isso vai dar a média de acidentes por funcionário. Então eu começo aqui na linha 1 com 0 acidentes. Então na verdade eu não preciso somar, porque é 0. 0 vezes 50 dá 0. Eu vou botar só para constar, né? Só para você entender a mecânica do negócio. Mas claro que isso dá 0. Eu tenho um acidente que foi sofrido por 17 pessoas. Então 1 vezes 17. Essas 15 aqui sofreram 2. Cada uma sofreu 2. Então são 30 acidentes, né? 2 vezes 15. 3 vezes 10. Você já entendeu qual é a lógica aqui. É como se fosse uma média ponderada. A gente vai multiplicando, né? 4 vezes 6. E 5 vezes 2. Bom, isso eu estou somando o total de acidentes. Eu divido agora pela quantidade. Ele falou no começo, são 100, não precisa somar. São 100 funcionários, tá? Vamos aqui aos cálculos. Eu tenho 0. 1 vezes 17 dá 17 mesmo. 2 vezes 15 é 30. 3 vezes 10 também é 30. 4 vezes 6 é 24. 5 vezes 2 é 10, tá? Vou somar essa brincadeira agora, dá 60. 70. 94. 94 com 7, 101. Mais 10, 111. Dá 111, só que eu tenho que dividir por 100, né? Isso vai dar, claro, 1,11. E temos aqui a resposta, a letra D. Não sei se você consegue ver, agora sim. Tá aqui, letra D. Show? Sim ou não, gente? Tranquilo? Maravilha! Espero que vocês tenham curtido aqui essas dicas finais aí para a prova de matemática. Estou torcendo muito por você, viu? De coração. E agora, bora lá. Vou chamar aqui a professora Jennifer, que vai trabalhar química com vocês, hein? Quer mandar bem em química? Então fica ligado na aula dela que ela arrebenta. Com você, Jennifer. Tamo junto. Fala, galera, aqui é a professora Jennifer de Química, sou professora do 01 Tijuca, 01 Centro. Estou aqui para resolver algumas questões do Enem com vocês. A prova está chegando, vamos gabaritar Química? Primeira questão, Enem 2021. A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para tratamento do esgoto residencial. Gente, separação de mistura é uma questão clássica, né, de cair no Enem. Porém, ano passado não caiu, né? Mas a tendência é que caia separação de misturas no Enem. Outra coisa também, eu sei que nós já estamos em novembro, né? Mas pare um pouco, revise um pouco a matéria do início do ano. Janeiro, fevereiro, né? Aquela parte de densidade, gente, é muito importante, né? Densidade, massa sobre volume, né? Saber que o menos denso fica em cima e o mais denso embaixo, saber a fórmula mesmo de densidade. Aqui, ó, mostrar para vocês. É um assunto, né, que sempre tem algo relacionado no Enem. Densidade, massa sobre volume. É uma propriedade muito importante, lembrando que o menos denso fica em cima e o mais denso fica embaixo. Outra coisa também, às vezes eu brinco com meus alunos, professor, esqueci a fórmula. Vamos supor, o cara está lá na questão, admitindo-se uma densidade de 7 gramas por centímetro cúbico. Professor, esqueci a fórmula de densidade. Gente, a unidade te dá a fórmula. A unidade te dá a fórmula. Olha só, olha que bizu legal. Vamos supor, qual é a unidade de densidade que ele te deu? Grama por centímetro cúbico. Ó, pega só a unidade. Grama barra centímetro cúbico. Grama é unidade de quê? Massa. Centímetro cúbico é unidade de quê? Volume. Olha a fórmula. Então, qual é a fórmula de densidade? Massa sobre volume. Então, dê uma olhada. Tem lá um recipiente, né? O menos denso fica em cima e o mais denso, eu tentei mudar a cor, né? Estou me adaptando aqui. E o mais denso fica embaixo. Uma questão também que já caiu no Enem.
Qual é a condição, né, para essa bolinha aqui boiar? A condição para essa bolinha aqui boiar é que ela seja menos densa do que o líquido, né? Então, também saber as propriedades relacionadas. Então, assim, outra questão também que eu já vi do Enem, né? Para você saber a densidade, você precisa de que informação? Massa e volume, né? E aí, dependendo da questão, ele pode trabalhar, pode pedir densidade, pode pedir massa ou volume, dependendo do caso. Mas é importante você saber a fórmula de densidade. Densidade é massa sobre volume. E saber que o menos denso fica em cima, né? E o mais denso fica embaixo. Bem importante, tá? Então, não deixe de revisar lá a matéria que o seu professor do início do ano deu para você, tá bom? Esse iniciozinho é bem cobrado no Enem. Aí vamos lá, separação de mistura. Eu sempre costumo dizer que você tem que entender o método, né, em questão, né? Saber a abordagem, às vezes a definição, porque ele vai te dar uma situação do dia a dia e você vai saber qual método você vai usar naquela situação, né? Então, é muito importante você conhecer o método. Aqui, nessa questão, ela é bem tranquila, né? Gente, sempre, né, que você pegar uma questão do Enem, leia o texto. Eu estava pegando, né, dando uma olhada nas questões do Enem do ano passado e tinha questões de orgânica que no texto já te dava a resposta. Então, eu sei que muitas das vezes as questões do Enem são muito cansativas. Então, assim, acaba a gente, vou passar pelo texto, vou direto para a pergunta. Não faça isso. Em química, não faça. Leia o texto. Pega o texto e vê as características. Vê as características do seu composto orgânico, vê as características da sua molécula no texto e vê o que ele quer na pergunta. Porque muitas das vezes a resposta está no texto, na pergunta. Então, leia com calma. É melhor você ler uma vez bem do que ficar ali batendo cabeça. Então, leia com atenção o texto na prova do Enem, tá bom? Não deixe de ler. E aí, olha aqui. A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para o tratamento do esgoto residencial. E aí ele te deu as etapas, né, que acontece. Etapa 1, caixa de gordura. Etapa 2, caixa de passagem. Etapa 3, tanque séptil. 4, caixa de inspeção. 5, filtro biológico. 6, cisterna. Aí pergunta, em qual etapa decanta-se? Decantação. Quando a gente fala em decantação, qual é o princípio da decantação? Diferença de densidade. Então, você vai ter o quê? Uma mistura heterogênea, né? Uma mistura heterogênea, você vê mais do que uma fase, né? 2 ou mais fases. Então, a decantação, né? Você vai observar onde? A decantação você deixa em repouso e aí você vê, né, nitidamente a separação pela diferença de densidade. Então, a decantação é um processo que você deixa em repouso, um processo lento, né, que você deixa ali. E qual etapa a gente pode observar isso? Olha aqui a palavra-chave, ó, na etapa 3. Aqui o esgoto deve ficar em repouso. Aqui já te denuncia a sua resposta. Então, em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Na etapa 3. Então, seria a nossa resposta correta. Revise as questões sobre separação de mistura, tá? Dê uma olhada. Ano passado não caiu? Não, mas a tendência é sempre cair uma questão de separação de mistura. Filtração, né? Destilação fracionada. Você separa os derivados do petróleo, né? E o que não é separado por destilação fracionada sofre craqueamento, que você pegar macromoléculas e quebrar em moléculas menores. Então, dê uma olhada em método de separação. Filtração, o sólido fica retido e o líquido desce, né? Automaticamente você também tem uma mistura heterogênea, né? Dê uma olhada em evaporação, destilação simples, né? Quando você tem um sólido dissolvido no líquido, né? Uma mistura homogênea de um sólido dissolvido no líquido, né? Por exemplo, você pegar água e sal.
a água vai evaporar, condensar, cair do outro lado, né? E o sal fica retido no balão. Então, dê uma olhada dos métodos de separação, tá bom? Não deixe de olhar. E densidade. Vai lá, pega seu caderninho, alguns alunos fotos, né? Tem alguns que adoram foto. E não deixe de olhar o início do ano, tá bom? Vamos para a próxima questão. Então, ó, repouso foi a palavra-chave aqui. Vamos para o próximo slide. Estou me adaptando aqui, gente. Acho que química é mais fácil do que mexer aqui. Peraí. Ah, tá falando. Peraí. Vai, em nome de Jesus. Foi. Vamos lá. Questão número 2. Um assunto muito importante. Controle de pH, ajuste de pH. E aí, quando a gente fala em pH, né, primeira coisa, nós temos que lembrar, retinho, né, da nossa escala de pH, né, que vai de 0 a 14, né? Que aí você tem o KW, né, que é 10 a menos 14, e aí a gente consegue entender por que essa escala de 0 a 14, numa temperatura de 25 graus Celsius. Aqui, o 7, né? Então, a nossa escala de pH, né, ela vai de 0 a 14. Geralmente, questão do Enem é mais análise qualitativa, né? Mas, assim, não custa nada, né, relembrar que se for algo quantitativo, né, para você calcular mesmo o pH de uma solução, pH é menos log, concentração de H+, né? E POH é menos log, concentração de OH-. Lembrando-se que a 25 graus Celsius, pH mais POH é igual a 14, né? Então, aqui só para relembrar. Então, nós temos a nossa escala de pH, que vai de 0 a 14. E aí, o que nós sabemos a respeito da nossa solução, né? Analisando o pH. Se o pH for menor que 7, a sua solução, ela é o quê? Ácida, né? Então, se o pH for menor que 7, a sua solução é ácida. Se o pH for igual a 7, a sua solução é o quê? Neutra, né? Se o pH for maior que 7, a sua solução é básica ou alcalina. Gente, o Enem adora esse termo aqui, alcalino. Então, falou alcalino, é algo que básico. Então, se o pH for menor que 7, a solução é ácida, pH igual a 7, a solução é neutra, e pH maior que 7, a solução é básica ou alcalina. Ó, printa aí. Aí, vamos lá. Então, vamos supor, se eu tenho, eu quero ajustar o pH, né, de um solo, que for, se, por exemplo, se está ácido, e eu quero aumentar o pH, eu tenho que adicionar algo com caráter básico. Agora, se está básico, né, e eu quero diminuir o pH, eu tenho que adicionar algo com caráter o quê? Ácido, né? Então, é de suma importância você saber isso. Então, ácido reage com base, né? Não necessariamente, vamos supor, você tem algo ácido. Não necessariamente você precisa ter uma base tipo hidróxido de sódio. Você pode ter um óxido com caráter básico. Jennifer, como é que eu identifico um óxido com caráter básico? Geralmente são com os metais alcalinos terrosos. O que são óxidos? Compostos binários formados, né? Compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Você tem um oxigênio e mais um elemento. Lembrando-se que o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Nesse caso, não entra o flúor, né? Que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, óxidos são compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, às vezes, você pode ter um óxido com caráter
básico, e aí ele pode reagir com ácido, né? Você também pode ter um óxido com caráter ácido, e aí pode reagir com uma base. Óxido com caráter ácido, os anidridos, né? Que é um ácido desidratado, né? Aí vem a chuva ácida, né? Então, geralmente, os óxidos com caráter ácido são com os ametais, lá do direito da tabela periódica. Então, às vezes, você não tem uma base, né? A gente vê de arrênios, né? Base, toda substância que, quando você coloca em água, se dissocia, formando como único ânion, OH-. Mas você pode ter um óxido com caráter básico, né? E aí ele pode ter a função de uma base, reagir com um ácido, né? Então, é muito importante você saber isso. E do mesmo jeito, você pode ter um sal. Às vezes você tem um sal e você, né, coloca ele em solução, né? A solução pode ter caráter ácido, pode ter caráter básico, pode ter caráter neutro, dependendo da natureza do seu sal, né? É muito fácil você ver um ácido, né? HCl, sei que minha solução é ácida, pH menor que 7. Hidróxido de sódio. Hidroxila. Minha solução é básica, alcalina, pH maior que 7. E quando você tem um sal, né? Às vezes aquele sal tem um caráter ácido, básico e às vezes neutro. E aí entra um termo, um assunto muito importante, que é a hidrólise salina, que eu vou abordar agora com vocês. Então, é muito importante vocês saberem isso, tá? Ácido reage com base. Algo com caráter ácido reage com algo com caráter básico. Se você quer aumentar o seu pH, você precisa de algo com caráter básico. Se você quer diminuir o pH, você tem que adicionar algo com caráter ácido. Então, vamos analisar aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente já sabe. pH menor que 7, solução ácida. pH igual a 7, solução neutra. pH maior que 7, solução básica ou alcalina. Vamos lá. Jennifer, como é que eu consigo identificar meu sal? Vamos só relembrar algo aqui que é muito importante. O sal, né? Você pode obter ele de uma reação de neutralização. Como? Um ácido reage com a base, dando o quê? Sal mais água. Qual o nome dessa reação? Reação de neutralização. Neutralização. E aí, vou pegar aqui um exemplo. Um ácido, ácido clorídrico. Uma base, hidróxido de sódio. Um ácido reagindo com uma base. Eu costumo brincar com meus alunos para eu saber o sal formado, que às vezes você precisa saber o sal formado. Olha só, HCl, quando eu olho para dentro do coração dele, eu tenho a parte positiva, que é o H+, e tenho a parte negativa, que é o Cl-. Quando eu olho para a minha base, eu tenho quem? Na+, e tenho quem? OH-. Quando um ácido reage com uma base, olha que bonitinho. A química é linda. O positivo daqui se une ao negativo. Primeiro é o cátion, depois o ânion. Na+, Cl-. Como a proporção é 1:1, não precisa cruzar. Então, qual é o sal formado? NaCl. Aí, gente, eu costumo dizer, aqui é amor à primeira vista. Quando o H+ vê o OH-, gente, é amor à primeira vista. Forma água. H+ mais OH-, água. Então, olha que interessante. É muito importante você saber isso, tá? Vamos ver a genética do nosso sal. Olha a genética do nosso sal. Saber de onde veio. É como se fala assim, ó, por exemplo, eu sou a cara da minha mãe, que é a cara da minha sobrinha. Meu cabelo é igual ao da minha mãe. E aí,
Tem como eu olhar para o meu sal e falar, isso aqui veio disso, isso aqui veio daquilo. Repara o seguinte. Olha que legal. O cátion veio da onde? Da base. Perfeito? E o Cl-, que é o ânion, veio do ácido. Então, pegou seu sal, você sabe que o cátion é o primeiro. Gente, só um bisuzinho, não sei se vocês sabem. Cátion perde elétron, ó, cátion. Jennifer, eu tenho uma dificuldade de ver a carga. Olha aqui, ó, olha que coisa fácil. Cátion, olha aqui, ó. Ó, o T. Cátion. Então, cátion tem carga o quê? Positiva. Se um tem carga positiva, o ânion vai ter carga o quê? Negativa. E aí, eu, sem querer, aumentei aqui e não sei voltar. E agora? Vou tentar. O que eu faço? O que eu fiz? Foi, voltei. Gente, vivendo e aprendendo. Arrasou. Tá vendo? Aí, vamos lá. Então, eu já sei. Peguei meu sal. Cátion veio da base. Ânion veio do ácido. Jennifer, isso é importante? Muito. Para você saber se o seu sal vai sofrer hidrólise, você tem que saber se ele veio de um ácido forte, de uma base forte. Então, vamos analisar isso. Então, a gente já sabe que o seu sal, a primeira parte, que é o cátion, veio da base. E a segunda parte veio do ácido. Vamos lá? Ó, para você saber se um sal vai sofrer hidrólise ou não, é importante você saber ácido forte. Quais são os ácidos fortes e as bases fortes, tá? Porque a água, né? A hidrólise vai ocorrer com algo que veio de algo fraco. Então, pega aqui, ó. Vamos lá. Só para relembrar. Quando a gente fala, vou botar aqui um OBS aqui em cima. OBS. Quando a gente fala em ácidos, nós temos dois tipos de ácidos. Hidrácidos. Jennifer, o que são os hidrácidos? Ácidos que não têm oxigênio. Olha o nome já diz. Ácidos. Óxido. Gente, eu posso dizer que minha letra no quadro é melhor. Oxiácidos. São ácidos que têm oxigênio. Jennifer, quais são os hidrácidos fortes? Ó, moleza. Só esses aqui, ó. HCl, HBr e HI. Então, os hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. Os halogênios, cuidado, HF moderado, tá? Oxiácidos, como é que eu sei que um oxiácido é forte? Lembrando, oxiácidos são ácidos que têm o quê? Oxigênio. É a diferença entre o número de átomos de oxigênio e hidrogênio. Se essa diferença for maior ou igual a 2, o ácido é forte. Exemplo, H2SO4. 4 menos 2, 2. Então, o ácido é forte. Então, se essa diferença for maior ou igual a 2, o ácido é forte. Então, vamos lá. Os hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. Oxiácidos fortes, quando essa diferença entre oxigênio e hidrogênio for maior ou igual a 2. Lembrando que o ácido carbônico, H2CO3, é um ácido fraco, tá? Não é moderado, porque a diferença dá 1, mas ele não é moderado, ele é fraco. Então, a nível de hidrólise salina, você tem que saber os fortes, né? Conhecer os fortes. Hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. Oxiácidos fortes, quando você faz a diferença entre o número de átomos de oxigênio e hidrogênio, se essa diferença for maior ou igual a 2, o ácido é forte, tá bom? E aí, vamos lá. Base. Base forte. Grupo 1, metais alcalinos, para quem gosta, né? Família 1A. Grupo 2, que é metais alcalinos terrosos. Exceção, o hidróxido de magnésio e berílio. Então, as bases fortes, vou botar aqui no cantinho. Quais são as bases fortes? Grupo 1, metais alcalinos. E grupo 2, exceção,
os hidróxido com magnésio e berílio, que são bases fracas, né? Exceções. Então, já conhecemos os fortes. Vamos analisar nosso sal? A gente já sabe, pegou o sal. O cátion veio da base, o ânion veio do ácido. Olha só que bizu legal. Antes de eu falar desse bizu, reparem o seguinte aqui, ó. Olha como é fácil você entender hidrólise salina. Peguei, por exemplo, NH4Cl. Dissociei. Eu vou ter NH4+, né, meu íon amônio. Cloreto de amônio. Pegou seu sal, o ânion, que está do lado direito, não tem oxigênio, já é eto, tá? Porque veio de um ácido que não tem oxigênio, que é hídrico. O hídrico vira eto. Pegou o sal, não tem oxigênio? Eto. NH4+, Cl-, dissociei. O NH4+, que é o positivo, veio o quê? Primeiro veio base, né? Ó, base. Isso aqui veio da base. Qual base? NH4OH, hidróxido de amônio. Cl- veio de quem? Do ácido. Que ácido? Ácido clorídrico. Então, NH4+ veio da base. Repare o seguinte, pega esse bizu. A água reage com aquilo que veio de algo fraco. A água reage, ou seja, hidrólise, vai ocorrer hidrólise com aquilo que veio de algo fraco. Vamos analisar? Hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. Opa, NH4. É do grupo 1, não é do grupo 2, né? É um cátion. Então, isso aqui é uma base o quê? Fraca, né? Porque são base fraca, forte, com grupo 1 e grupo 2, né? Exceção magnésio e berílio. HCl, opa, é um ácido forte. HCl é um ácido forte. O que eu falei? A água vai reagir com algo que veio de algo que fraco. Então, vai ocorrer com quem? NH4+. Ó, peguei meu cloreto de amônio, dissociei, NH4+, Cl-. O NH4+, vai reagir com quem? Com a água. E aí, olha que legal. Lembra que eu falei com vocês? Quando eu olho dentro do coração da água, quem eu vejo? Lembra que H+, mais OH- dá o quê? Água. Eu costumo falar isso com meus alunos. Quando eu vejo a água, quem eu sei que está dentro dela? H+ e OH-, né? E aí, olha como fica fácil você entender a hidrólise. Isso aqui não é positivo? Vai se unir com algo o quê? Negativo. Formando quem? NH4OH. E quem vai ficar livre, leve e solto? H+. Opa, se você tem uma reação em que você libera H+, a sua solução é o quê? Ácida. Se é ácida, o pH é o quê? Menor que 7. Entendeu? Então, você tem uma reação, né? Em que você libera H+. Se você libera H+, a sua solução é o quê? Ácida, né? Então, fica fácil você ver, né? NH4+ veio de algo fraco, né? E aí, vai se juntar com a parte negativa da água, que é a hidroxila, formando hidróxido de amônio. E quem vai ficar livre, leve e solto? O H+. E aí a gente já começa com o bizu. Se você pegar um sal que veio de uma base fraca e um ácido forte, quem é forte? O ácido. Então a solução é ácida. Vamos anotar isso bonitinho? Quem quiser dar print aí, ó. Vamos lá. Próximo. Ó, agora eu vou botar isso aqui, ó, como macete. Para você saber se o seu sal, né, vai ter caráter ácido, básico, neutro, que a gente vai ver também.
Aqui a gente está revisando várias coisas, gente. Base, hidróxido de, nome do elemento. Fica atento àquele oso e íco, hein? Hidróxido de hidróxido ferroso, ferro mais 2. Hidróxido férrico, ferro mais 3. Ou pode botar em algarismo romano também. Então, base, hidróxido de, nome do elemento. Ácido, se não tiver oxigênio, hídrico, né? Ácido clorídrico. Se tiver oxigênio, tem que ver aquela nossa tabelinha, né? Oso e íco. Vamos lá. Vamos para o nosso bizu. Se você tiver um sal oriundo, os pares, né? Primeiro é o cátion, depois o ânion. Se você tiver um sal que veio de um ácido forte e uma base fraca, quem é forte aqui? O ácido. Então, a solução é ácida. Olha como é fácil. Se a solução é ácida, o pH é o quê? Menor que 7. Agora, se você tem um sal que veio... Se você tem um sal que veio de um ácido fraco e uma base forte, quem é forte aqui? A base. Então, a sua solução é básica ou alcalina. pH maior que 7. Agora, se você tem um sal que veio de um ácido forte e uma base forte, e aí, Jennifer? Lembra que eu falei que a água reage com algo que veio de algo fraco? Não tem nada fraco aqui, então não ocorre hidrólise. Então, não ocorre hidrólise. Se não ocorre hidrólise, a sua solução é o quê? Neutra. pH igual a 7. Quando o sal veio de um ácido fraco e de uma base fraca, depende das constantes, né? Mas geralmente essas questões do Enem não envolvem, né? Quando os dois forem fracos, né? Por exemplo, se Ka for maior que Kb, que é constante de acidez e constante de basicidade, se Ka for maior que Kb, a solução é ácida. Se Kb for maior do que Ka, a solução é básica ou alcalina, tá? Mas geralmente é isso aqui. Por exemplo, então, ó, NaCl. Na, olha como é fácil ver. O Na não veio da base? NaOH. E qual é o ânion? Veio do ácido. Qual é o pai? HCl. Base forte. Por que eu sei que é uma base forte? Hidroxila com o quê? Com metal alcalino. HCl é um ácido forte. Lembra os hidrácidos fortes? HCl, HBrHI? Os dois vieram de algo forte. Então, a solução é o quê? Neutra. Não ocorre hidrólise. Agora fica fácil analisar. Vamos ler a questão? Aqui tem uma boa revisão, hein, gente? Vamos lá. A disponibilidade de nutrientes do solo, fertilidade, está associada à capacidade de ceder nutrientes essenciais às plantas, a qual é dependente do pH do solo. O cultivo agrícola, para grande parte das espécies vegetais, desenvolve-se de forma adequada no pH próximo a 6. Então, ó, pH próximo a 6. Para isso, os produtores rurais realizam práticas agrícolas e manejo do solo de forma a minimizar os efeitos deleteiros do alumínio. Então, vamos lá. Alumínio, manganês e excesso de ferro, além de potencializar a disponibilidade de outros nutrientes, como cálcio, potássio, magnésio e fósforo.
Considere um solo alcalino. Opa, se o seu solo está alcalino, o pH está o quê? Maior que 7. Sendo que o ideal, né? O cultivo agrícola para grande parte das espécies vegetais desenvolve-se de forma adequada no pH próximo a quanto? 6. Opa, se você tem algo com pH acima de 7, o ideal é 6, então você tem que adicionar algo com caráter o quê? Ácido. Por quê? Para você diminuir o pH, algo ácido, com caráter ácido. Para você aumentar o pH, algo com caráter básico ou alcalino, né? Então, vamos lá. No qual se deseja realizar um manejo a fim de ajustar o pH e aumentar a sua fertilidade. O composto que pode ser adicionado ao solo para atender essa necessidade é... Então, nós temos sais aqui, né? Vamos começar pelo primeiro? Olha só. Vou mudar aqui. Ó, KNO3. Se eu pegar o KNO3, e fizer a dissociação dele, eu vou ter K+, e NO3 menos. Ó, olha como faço vendo. K+, veio do quê? Do KOH, hidróxido de potássio. E HNO3? HNO3. Só botar o H+, né? Como o NO3 tem carga -1, eu preciso só de um H+. Ó, aqui veio de quê? Potássio, grupo 1. Uma base forte. Base forte. 3 menos 1, 2. Ácido forte. Os dois são fortes. Então, uma solução de nitrato de potássio é uma solução o quê? Neutra. Então, já não pode, porque o meu foco é pegar algo com caráter o quê? Básico, né? Não, perdão. O meu foco é pegar algo com caráter ácido, né? Porque eu quero diminuir o meu pH. Então, o meu foco é pegar uma solução com caráter ácido. A primeira já não pode. Carbonato de cálcio. Cálcio é do grupo 2. Então, veio de que base? Hidróxido de cálcio, que é uma base forte. O CO3, 2 menos, né? Veio do H2CO3, que é o quê? Um ácido fraco. Lembra que eu falei que o ácido carbônico é um ácido fraco? Então, veio de uma base forte e um ácido fraco. Então, essa solução é o quê? Básica. Já não pode, porque o meu foco é uma solução ácida, porque eu quero diminuir o meu pH, né? Então, vamos lá. Continuando. Fosfato de sódio. Sódio, grupo 1. Então, veio de uma base forte. PO4 tem 3, né, hidrogênios, né? H3PO4, né? 4 menos 3, 1, né? É moderado. Já não pode. Porque eu estou caçando algo que veio o quê? O meu foco é um sal que veio de uma base fraca e de um ácido forte, né? Esse aqui é meu objetivo. Um sal que veio de um ácido forte e uma base fraca. Al2SO4,3. Gente, alumínio já não pode, né? Porque eu quero minimizar os efeitos, né, do alumínio. Então, eu não vou colocar o que tem alumínio. Aí, vamos para o último. NH4, né? Sulfato de amônio. A gente já viu que o NH4, né, que eu botei anteriormente, o NH4+, veio do hidróxido de amônio, veio de uma base fraca. Base fraca. O SO4 veio do H2SO4. H2SO4, que é o quê? Um ácido forte, ó. 4 menos 2, 2. Então, quando o oxiácido, a diferença entre oxigênio e hidrogênio for maior ou igual a 2, o meu ácido é forte. Então, qual a opção correta? Letra E, né? Então, qual o composto, né, que vai atender essa necessidade? Né? É o sulfato de amônio, né? Porque a solução vai ter caráter ácido, porque o meu objetivo é diminuir o pH, né? Porque ele está alcalino, né? E o ideal é o quê?
próximo de 7, né? Então, é um assunto muito importante, né? Aqui a gente deu para revisar ácido, base, né? Sais, né? Falar um pouquinho de óxido, que é muito importante. Dei uma olhada em chuva ácida, né? Os óxidos com caráter ácido, né? Ou anidrido, né? Reagem com a água formando um ácido, né? Um oxiácido. Então, é um assunto muito importante, tá? As questões ambientais também. Vamos para a próxima questão? Então, seria a letra E. Próxima questão. Radioatividade. Outro assunto que não caiu ano passado e é clássico cair, né? Lembrando-se o seguinte, é muito importante, gente, você ir para o Enem já sabendo radioatividade. Por quê? É um assunto que está em alta, né? Teve um filme ano passado e caiu nos outros concursos, né? Teve presente já em concursos que aconteceram esse ano. E dei uma estudada em radioatividade, é um assunto pequeno, dá uma olhada. O que é importante você saber? Né? Quando a gente fala em radioatividade, nós temos o quê? Partícula alfa, né? 4, 2. Temos a beta e temos a gama. Alfa. E foi. Alfa. Fui eu de novo. Ai, Jesus, o que eu fiz? Aprendi. Foi. Alfa e beta, ó. Alfa e beta são partículas, tá? Gama é radiação, onda eletromagnética. Então, alfa e beta, essa aqui é alfa, né? Alfa e beta são partículas. Gama é radiação. E aí é importante. Então, vamos lá. Costumo dizer com meus alunos, né? Os atores principais. Partículas alfa, partícula beta e radiação gama. Alfa tem carga positiva. Lembra do experimento de Rutherford? Beta tem carga negativa. E gama não tem carga. Outra coisa. Então, vamos lá. Temos alfa, beta e gama, né? Alfa, positiva, beta, negativa e gama não tem carga. Alfa e beta, partícula. Gama, radiação, onda eletromagnética. Poder de penetração é muito importante você saber. Alfa é a menos penetrante. Alfa é a menos penetrante. A beta, intermediária. E a gama é a mais penetrante. A gama tem alto poder de penetração. Então, caiu uma questão dessa, eu já vi uma questão dessa. Então, a gama tem alto poder de penetração, né? É a mais perigosa, né? A mais nociva. Então, ficar atento a isso. A gama tem alto poder de penetração. Outra coisa que é importante. Então, conhecer, né? Isso. Toda vez que foi emitida uma partícula alfa, perde 4 de massa e 2 de número atômico. Então, vamos lá. Primeiro bizu. Emitir alfa, perco 4 de massa e 2 de número atômico. Então, cada vez que emitir alfa, perde 4 de massa e 2 de número atômico. Não esqueçam, pelo amor de Deus, hein? Tem um elemento. O número que fica lá em cima é a massa. Aqui embaixo, o número atômico, que é igual ao número de prótons. Então, toda vez que emitir alfa, perde 4 de massa e 2 de número atômico. Opa, se você alterou seu número atômico, não tem como você continuar sendo você. Então, você acaba alterando seu elemento. Cuidado, já vi questão disso, hein? Porque o número atômico é a nossa identidade, identifica meu elemento químico. Quer saber quem é o elemento químico? Saiba o número atômico dele. Então, e lembrando que o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Então, se você alterou o número atômico, consequentemente, você altera o seu elemento químico, né? E aí, Jennifer, qual é o elemento químico que eu formei? Aí, pelo número atômico, tem como você identificar seu elemento químico novo. Então, toda vez que eu emitir alfa, eu perco 4 de massa e 2 de número atômico. Então, vai diminuir 4 na massa e diminuir 2 no número atômico. Toda vez que emitir beta, você não altera a sua massa, mas você ganha 1 no número atômico. Tá? Então, memoriza. Emitir alfa, perco 4 de massa e 2 de número atômico. Emitir beta, não altero a minha massa, mas eu ganho 1 em número atômico.
A gama, você não deixa de ser você, tá? Você não altera o seu elemento. Então, outro bizu. Outra coisa importante de vocês relembrarem, fissão e fusão nuclear. Fissão é quebra, né? As bombas atômicas. E fusão nuclear, tá em alta isso, hein? Fissão nuclear, quebra. Fusão, unir. Exemplo, a bomba de hidrogênio. Então, deem uma olhada. Fissão, quebra. Fusão, unir. E o que é abordado nessa questão, que é tempo de meia-vida. O que seria tempo de meia-vida? É o tempo necessário para a massa se reduzir à metade. Então, tempo de meia-vida é o tempo necessário para a massa reduzir à metade, né? E a gente sempre coloca assim, né? Tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para a massa se reduzir à metade. E aí, vamos para o seguinte. O que eu achei interessante nessa questão é que ele não te forneceu o tempo de meia-vida, mas pela definição tinha como você resolver a questão, né? Enem, às vezes, né? Muitas das vezes é interpretação de dados. Você tem que saber ler gráfico, você tem que pegar uma tabela, saber ler ela, saber que informação que você pode tirar dali, então é importante, tá? Vamos lá. O elemento iodo, né, tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo iodo 131. Gente, lembra que o número que fica lá em cima é a massa, né? Responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. Deixa eu só falar outra coisa também. Toda vez que você pegar um nome, né? Tem um nome ou símbolo, e aí tem um tracinho e um número, né? Esse número é a massa do cara, tá? Então, poderia estar assim, iodo barra 131. Poderia estar assim, iodo barra 131. E aí você sabe que é um iodo com essa massa. Toda vez que for um nome, o símbolo, e depois um número, esse número é a massa, tá? Fica atento a isso. Continuando. Por enfermidade nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas, então minha massa inicial é de quanto? 12 microgramas, né? Do isótopo do iodo 131 foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro. Tem o tempo e tem a massa residual. Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de... Gente, tem gente que gosta de usar a fórmula, né? Massa final é igual a massa inicial 2 elevado a x, que x é o número de meia-vida. Mas assim, eu acho que sai mais fácil você fazendo, né, uma forma mais tranquila. Como? Tempo de meia-vida, né? O tempo necessário para massa se reduzir à metade. Jennifer, mas ele não me fornece a meia-vida. Pela tabela tem como você saber a meia-vida. Olha só. Repara o seguinte. No tempo zero, qual é a massa? 12. Qual é a definição de tempo de meia-vida? O tempo necessário para a massa se reduzir à metade. Metade de 12, 6. Então, qual é o tempo de meia-vida? 8. 8 dias. Deu para entender como que você chegou nisso? A definição de tempo de meia-vida é o tempo necessário para a massa se reduzir à metade. O inicial é 12, metade de 12, 6. Em que tempo, em quantos dias ocorreu isso? 8. Então, a minha meia-vida é quanto aqui? 2. Tempo de meia-vida aqui são o quê? 8 dias. E aí a pergunta dele é, após o período de 40 dias, vamos ver quantas meia-vidas eu tenho. 40 dividido por 8 vai dar quanto? 5. Então, eu tenho 5 meias-vidas. Vamos lá? 12 não é inicial? Definição de tempo de meia-vida. O tempo necessário para a massa se reduzir à metade. Metade de 12, 6. Metade de 6, 3. Metade de 3, 1,5. Metade de 1,5, 0,75. Metade de 0,75, 0,35, se não me engano, né? 0,75 dividido por 2. 0,35.
Foi? E aí, eu paro aqui, porque quantas meias-vidas são? 5, né? Ó. Eu vou ter 5 meia-vida, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 meia-vida, a massa aproximadamente quanto? Ó. 0,4. Deu para pegar? Tranquilo, né? Ó, primeiro eu vi quantas meia-vidas? 5. E aí, pela definição, tempo de meia-vida. O tempo necessário para a massa se reduzir a metade. Metade de 12, 6, 3. Né? Metade de 3, 1,5. Metade de 1,5, 0,75. Metade de 0,75, 0,375. E aí que é aproximadamente, né, mais próximo de 0,4. Foi? Certinho. Vamos para a próxima. Próxima questão. Agora, um assunto também que não caiu no Enem do ano passado e é uma questão clássica, eletroquímica. É um assunto muito importante. Então, vamos abordar um pouquinho sobre, né, esse mundo. Reparem o seguinte, uma coisa que eu quero já chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, ó. Quando eu falo em eletroquímica, né? Não tem como não falar de eletroquímica, até porque envolve isso, as reações de oxirredução. Reação de oxirredução. Jennifer, como é que eu identifico uma reação de oxirredução? Você tem a variação do NOx, do elemento, numa reação. Eu vi uma questão do Enem, que ele colocava uma molécula orgânica, aí colocava o ferro com NOx, e aí depois colocava outra molécula orgânica e o ferro com outro NOx. E perguntava qual era o tipo de reação. Gente, variou o NOx, uma reação de oxirredução. Aí, ó, reparem o seguinte. Se é uma reação de oxirredução, você tem transferência de elétrons, né? E aí temos o quê? O que é oxirredução? Porque você tem a oxidação. Jennifer, o que é oxidação? Oxidação é perda de elétrons. Oxidação, perda de elétrons. E quando você perde elétrons, o seu NOx aumenta. Tá? Até porque elétron é algo que? Negativo, né? Então, oxidação é perda de elétrons. Então, o NOx aumenta. Gente, toda reação de oxirredução, se um ganha é porque o outro perdeu. Então, um vai oxidar e o outro vai o quê? Reduzir. Então, redução. O que é redução? Redução é o quê? Ganho de elétrons. Se eu estou ganhando elétron tem carga o quê? Negativa. O seu NOx, número de oxidação, diminui. Por isso que é redução, porque reduz o NOx. Diminui. Outra coisa importante, agente oxidante e agente redutor. Não se esqueçam disso. Eu costumo dizer, o agente de viagem, viaja ou faz alguém viajar? O agente de viagem vai fazer alguém viajar. O agente oxidante vai fazer alguém oxidar, mas ele mesmo contém a espécie que reduz. Gente, agente é a substância, tá? Cuidado. O NOx é individual. Então, vamos lá. Agente oxidante. O agente oxidante vai fazer alguém oxidar, mas ele mesmo contém a espécie que reduz. Agente redutor vai fazer alguém reduzir, mas ele mesmo contém a espécie que
que oxida. Então, o agente redutor vai fazer alguém reduzir. Mas ele mesmo contém quem o quê? Oxida. Cuidado com isso. Agente oxidante faz alguém oxidar. Agente redutor faz alguém reduzir. Vai praticar em alguém aquilo. Então, vamos lá. Oxidação, perda de elétrons. Então, o NOx aumenta. Por exemplo, de +2 para +3, o manganês. Não está aumentando? Então, ocorreu o quê? Oxidação, ó, manganês. Se o manganês sai de +2 para +7, né? Ocorreu o quê? Uma oxidação, porque ele perdeu elétrons, né? Redução é o contrário. Vamos supor, o zinco saiu de 2+ para 0. Toda substância simples tem NOx 0. Então, substância simples é formada pelo mesmo elemento químico, não é a quantidade, é a natureza. Então, 0. Então, vamos... outra coisa importante antes de a gente entrar nisso aqui. Deixa eu apagar aqui. Tem aluno que tem dificuldade. Acho que nem precisa apagar. Cuidado, olha só. Zinco. Zinco 2+. Mais 2 elétrons, ele está ganhando. Então, está virando zinco 0. Né? Agora, zinco indo para zinco 2+, mais 2 elétrons, ele está o quê? Oxidando. Um bizuzinho. Se os seus elétrons, né, mais 2 elétrons, estiver antes da seta, é porque está ganhando. Então, é uma redução. Se tiver depois da seta, é uma oxidação. Então, antes, redução. E depois da seta, oxidação. E aí, entenda uma coisa. Potencial. Entenda potencial como a tendência, a vontade que o cara tem. Potencial de redução é a potência, a vontade que o cara tem de reduzir. Ou seja, é a vontade que o cara tem em ganhar elétron. Potencial de oxidação é a vontade, é a tendência que o cara tem de quê? Perder elétron. E quanto maior a tendência a perder, menor vai ser a de ganhar. Uma coisa importante, se o potencial de redução é +10, o de oxidação é -10. Então, Jennifer, eu só tenho o potencial de redução do cara, queria de oxidação. É só inverter o sinal. Tá? É só você inverter o sinal que você vai ter. Então, em módulo é o mesmo, só que o de redução e oxidação tem sinais contrários. Então, quanto maior a sua tendência a reduzir, né, menor vai ser a de oxidar. E, Jennifer, como é que eu sei se um elemento vai reduzir, vai oxidar? Depende com quem ele está. Tudo depende do referencial. Então, você tem que analisar. Eu sempre falo isso, né? Às vezes eu vejo alguns livros explicando essa matéria começando por tantas coisas. Mas, gente, de princípio, você tem que analisar os potenciais. É pelos potenciais que você vai saber a tendência. Se ele vai reduzir, se ele vai oxidar. É comparando, né? É você sabendo, você analisando quem com quem. Se eu tiver com uma pessoa, eu posso oxidar. Se eu tiver com outra, eu vou reduzir. Depende. Em relação a um, eu posso ser forte. Em relação a outro, eu posso ser fraco. Então, tudo depende do referencial. Então, analise os potenciais. Aquele bizu, às vezes tem dificuldade. Gente, como é que eu sei se aqui ele foi até legal. Ele falou, semi-reação de redução. Ele já diz que é reação de redução. Né? Então, tá ganhando elétron. Então, se estiver antes da seta, redução. Se estiver depois da seta, oxidação, tá? Os elétrons. Tem gente que às vezes pega uma reação. Professora, esse daqui é de redução ou de oxidação? Redução ganhou elétron. Então, tá antes da seta. Mais alguma coisa elétron. Oxidação tá perdendo, tá indo embora. Então, os elétrons estão depois da seta. Então, é importante você saber disso. Então, oxidação, perda de elétrons. Então, o seu NOx aumenta. Redução, ganho de elétrons. Então, o seu NOx diminui. Por isso que é redução. E quando a gente entra dentro de eletroquímica, né? Vou apagar aqui. Isso é importante, hein? Reação de oxirredução. Jennifer, como é que eu identifico? Calculo os NOx e vê se variou antes da seta, reagente, depois da seta, produto. Se variou o NOx, reação de oxirredução. Ó, deixa eu apagar aqui.
Muito importante. NOx, hein? Substância simples tem NOx 0. Todo mundo aprendendo a calcular NOx. Dando uma olhada lá na aula. Metais alcalinos, grupo 1, tem a tendência a perder um elétron, né? Tirando em substância simples, o NOx é mais 1, metais alcalinos terrosos mais 2, né? Tirando em substâncias simples. Olhem lá as tendências, tá bom? Vamos analisar aqui. Quando eu falo em eletroquímica, nós temos duas vertentes, né? Vou colocar aqui. Mudar a cor aqui. Já está vermelhinho já. Quando eu falo em eletroquímica, eu tenho duas partes. Vou separar em duas partes. Pilha, né? Bateria, células galvânicas. E eletrólise. Eletrólise. A pilha é um processo espontâneo. Jesus, que eu fiz? Foi. A pilha é um processo espontâneo. A diferença de potencial é maior que 0. Pilha é um processo espontâneo. A diferença de potencial, DDP, é maior que 0. Eletrólise, a diferença de potencial é menor que 0. Tá? Pilha é espontâneo. Pilha é um processo espontâneo. Eletrólise é um processo não espontâneo. E quando eu estou dentro de eletrólise, eu tenho duas vertentes. A ígna que ocorre na ausência de água, e a aquosa. Tá? Eletrólise ígna, ausência de água, e aquosa na presença de água. Então, pilha, processo espontâneo, diferença de potencial maior que 0. Eletrólise é um processo não espontâneo, diferença de potencial menor que 0. E outra coisa também, existe, né, cátodo e anodo, né, que são nossos eletrodos. Gente, cátodo sempre ocorre redução. Cátodo, independente se é pilha, se é eletrólise, cátodo. Eu tô aprendendo, gente. Eu vou até... Falei? Eu vou aprender. Cátodo sempre ocorre a redução. Ânodo sempre ocorre oxidação. Tá? Independente se é pilha ou eletrólise. Se eu falar reação catódica, é a reação de redução. Reação anódica é a reação de oxidação. Jennifer, é difícil decorar? Não. Aqui, ó. Caro. Caro amigo. Ó. Caro. Caro. Ó. Cátodo, né? Redução. Consoante com consoante. Cátodo, redução. E vogal com vogal. Aqui, ó. Vogal com vogal. Ânodo, oxidação. Caro. Vogal com vogal, consoante com consoante. Fica tranquilo você saber. Outra coisa importante, os polos na pilha e na eletrólise é o contrário. Vamos lá. Pilha não é um processo espontâneo? Vamos lá. Cátodo não é ganho de elétrons? Então, os elétrons têm que ir espontaneamente para o cátodo. Para o elétron ir espontaneamente para o cátodo, né, o eletrodo, tem que ter polo o quê? Positivo. Para o elétron que é negativo ir espontaneamente para lá. Então, na pilha, o cátodo é positivo e o anodo é o quê? Negativo, tá? Então, na pilha, o cátodo é positivo, porque o elétron tem que ir espontaneamente para lá. Então, cargas opostas não se atraem? Então, para o elétron ir espontaneamente para o cátodo, né?
o cátodo tem que ser o quê? Positivo, porque o elétron é negativo. Na eletrólise é o contrário. Um bizuzinho na eletrólise. Na eletrólise, a ígna é sem água, né? Lembra que um tem que oxidar e outro reduzir? Geralmente usa-se eletrodo inerte, tá? Depois dê uma olhada na revisão, né, do que o seu professor deu. Na eletrólise ígna não tem água. E aí, por exemplo, você vai ter Na, eu até falo isso para meus alunos. Aqui, ó, NaCl, funde ele, Na+, e Cl-. Geralmente você usa eletrodos inertes, né, que não participam. Vai ser só o ambiente onde vai acontecer. Aí você tem aqui, ó, uma cuba, aí coloca aqui, né? Aí você coloca aqui o seu NaCl. Você não tem Na+, um bizuzinho aqui para vocês. Para ficar, às vezes tem gente que tem dificuldade, né, com eletrólise. A ígna, você não vai ter Na+ e Cl-, né, ali. Um vai oxidar e o outro vai reduzir. Quem tem para perder? Por exemplo, eu não posso perder 2 milhões, né? Nem tenho isso. Então, só pode perder quem tem. Então, quem vai sofrer oxidação? O Cl-. Se ele é negativo, né? Ele é um ânion. Então, o Cl- vai sofrer oxidação. Então, o negativo sofre oxidação. No caso aqui, eu vou produzir gás cloro. E o sódio, tadinho, ele não tem. Se ele não tem, ele precisa ganhar. Então, o sódio vai o quê? Ganhar elétron, vai sofrer redução. E aí, aqui, ó, o Na+, que é o positivo, não vai sofrer redução? Então, tem que ir para o cátodo. Então, para ele ir para o cátodo tem que ser o quê? Negativo, o contrário da pilha. Na pilha, o cátodo é positivo. Na eletrólise, o cátodo é negativo. Então, pegou uma eletrólise ígna, o positivo vai sofrer redução, porque ele precisa ganhar. E o anodo vai sofrer o quê? Perdão, e o ânion vai sofrer o quê? Oxidação, né? Porque aí ele vai perder o que ele tem ali, excesso, no caso, Cl-, né? Então, é um bizu para vocês, né? O positivo vai ganhar, né? No caso, vai sofrer redução. E o negativo vai o quê? Perder, vai sofrer oxidação. Então, a eletrólise ígna do cloreto de sódio, né, forma o quê? Sódio metálico, porque o Na+ vai virar Na0, né? Saiu de +1 para 0, né? Sofreu redução. E vai formar gás cloro. A aquosa, Jennifer, qual é a diferença da aquosa? A aquosa você tem concorrência, você tem água. Quando eu falo água, lembra que eu sempre brinco? Eu tenho H+ e OH-. Então, eu tenho concorrência. Eu tenho 2 para poder ganhar. Por exemplo, Na+ e H+. Eu tenho concorrência agora. Eu tenho Na+ e H+ para poder ganhar. E aí, quem ganha? O H+ ganha preferencialmente se ele tiver com metais alcalinos terrosas e o alumínio 3+. Então, aqui, ó, sódio é metal alcalino. Então, quem vai ganhar elétrons é o quê? H+. E aí você vai formar o gás cloro. O gás hidrogênio. Então, o H+, você vai ganhar elétron e você vai formar o quê? O gás hidrogênio. E agora, entre OH- e Cl-, quem vai perder preferencialmente? A hidroxila perde preferencialmente se ela estiver concorrendo com compostos oxigenados e o fluoreto, né? F-. Então, aqui é cloro. Então, o cloro ganha, né? Ganha na concorrência de perder, né? O Cl- que vai perder elétrons. Então, vai formar o gás cloro. Então, na eletrólise aquosa do cloreto de sódio, na aquosa, eu formo gás cloro e gás hidrogênio. E detalhe, a solução ela é básica, porque você forma a soda cáustica, que é hidróxido de sódio. Porque quem vai ficar livre e leve solto lá? O Na+, porque perdeu para o H+, e o OH-, que é a hidroxila, que perdeu para o Cl-, né? Então, a sua solução é alcalina, básica. Isso é bem legal. Então, assim, dei um aparato aqui, né? Depois leia com calma, né? Se você tiver um tempinho. E vamos para a nossa questão. Acho que agora a gente já tem condição de fazer a nossa questão. Apagar aqui. Então, ó, super importante saber oxidação, redução.
Calcular o NOx. NOx é algo individual, está relacionado à eletronegatividade. Vamos lá. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Considere que uma bateria construída pela associação em série, olha só, lembra que eu falei que é de suma importância você ler o texto nas questões do Enem? Pelo amor de Deus, gente. Às vezes ajuda, questão de orgânica, gente, eu peguei a prova do ano passado, tipo, no enunciado estava a resposta. Tipo, igual uma na cadeia ramificada, Então, no texto, muita... Ai, Jennifer, que questão enorme. Ai, meu Deus, não sei fazer. Ai, meu Deus. Tem uma questão de química do Enem que é a página inteira. Mas a questão era trivial. Leia, não fica com medo não, cara. Encara. Já tá lá, vamos fazer. A gente tem que encarar. Aí, vamos lá. Considere que uma bateria construída pela associação em série de 3 pilhas. Pelo amor de Deus, hein? Olha aqui, ó, já destaca. Ó. Eu tenho dificuldade, às vezes, com isso, né? Quando eu tô lendo um texto, eu já vou logo circulando, né? Porque eu esqueço que eu li. Acontece com mais alguém? Eu li uma linha, já quando tem que voltar, porque eu já esqueci que eu li. Considere que uma bateria construída pela associação em série de 3 pilhas. Se for em série, você soma as DDP. Se for em paralelo, é a mesma, tá? Para todos. Física, olha aí, ó. Malhas, circuito. Então, se for em série, você soma as DDP. Se for em paralelo, é a mesma, hein? Cuidado com isso aí. Então, são, pela associação em série de 3 pilhas. Lítio e iodo. Deixa eu só relembrar. Eu sendo eu. Volta. Como é que eu volto? Volta, meu filho. Assim é mais fácil. Aí, vamos lá. Lítio e iodo. Gente, representação IUPAC. Primeiro é o anodo. Primeiro, quando você vai representar, primeiro você coloca o anodo. 2 tracinhos, ponte salina. O que é ponte salina? Mantém equilíbrio entre as cargas. E depois o cátodo. Tem a famosa pilha de Daniel. Vai lá na internet, então pesquisa lá, pilha de Daniel, dá uma olhadinha nela, né? Conforme vai passando o tempo, um eletrodo, né? Vai corroer, né, que é o anodo, o outro vai se depositar, que é o cátodo, né? Um vai sofrer redução, outro oxidação. Como que eu sei, Jennifer? Analisando os potenciais que a gente vai ver agora. Dá uma olhadinha lá na pilha de Daniel. Considere que uma bateria construída pela associação em série de 3 pilhas de lítio e iodo, nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas. Opa, então eu tenho que aqui? As reações de redução. Lembra que eu falei? É o potencial. O potencial é a vontade, é a tendência que o cara tem. Se é potencial de redução, é a tendência, é a vontade que o cara tem em reduzir, ou seja, ganhar elétron. Então, eu vou comparar. Para eu saber quem vai reduzir, quem vai oxidar, eu tenho que ver quem eu estou comparando com quem. Olhando os potenciais. Potencial de redução aqui, do iodo, mais 0,54 volts. Potencial de redução do lítio, menos 3,05 volts. Pelo potencial, já tem como eu saber quem tem maior potencial de redução. Quem tem maior potencial de redução? O iodo. Deixa eu circular aqui, ó. Aqui tem o maior potencial de redução. Então, ele vai reduzir. Então, você já pode botar ele do jeito que está, ó. I2 mais 2 elétrons, dando o quê? 2 I menos. E aí, bota o potencial do lado. Show. Ele vai reduzir. Jennifer, por que ele vai reduzir? Porque ele tem maior potencial de redução. Se um vai reduzir, o outro tem que o quê? Oxidar. Lembra que a reação de oxidação é o inverso da redução? Oxidação e redução, uma reação inversa da outra? Ó, como que vai ser a de redução, a de oxidação do lítio? Lítio, né? Só inverter ali, ó. Lítio mais elétron. E aí bota o potencial. Jennifer, não tem o potencial de oxidação do lítio. É só trocar o sinal. Mais 3,05 volts. Vou dar aqui. Ó, aqui tem que multiplicar por 2. Gente, pelo amor de Deus. Coloca isso no espelho do quarto. Nunca se multiplica potencial. Nunca se multiplica potencial.
Claro que, lembra quando a gente viu, mas a lei de Hess, que a gente multiplica o ΔH, o que eu faço com a equação, com os coeficientes, eu faço com ΔH. Sim, na lei de Hess. O ΔH sim, porque é por mol, no momento que você multiplica, deixa de ser por mol. Então, o que você faz com ΔH, perdão, o que você faz com a equação, você faz com ΔH, na lei de Hess. Mas aqui não se multiplica o potencial. Não se multiplica o potencial. Multiplico por 2 aqui, mas não mexo no potencial. Por que multiplicou por 2? Para ter equilíbrio, né? Quantidade de elétrons que um ganha é o que o outro perdeu. Então, ó, vou cortar aqui, né? E aí vai sobrar quem? I2 mais 2Li, dando o quê? I menos mais 2Li mais, né? Show? Aí é só somar os potenciais agora. Esse aqui é de redução, né? Essa primeira reação aqui é de redução, né? Essa aqui é de quê? Oxidação. Gente, mas ele não me deu de oxidação, só você inverter, né? Aqui é do lítio. E eu sei que ele oxida porque ele tem menor potencial de redução. E aí agora é só eu somar aqui, ó, que eu tenho a DDP. Vai dar quanto? 9, né? 5, 3,59 volts. É só somar esses dois aqui. Né? Isso é de uma, mas são 3 pilhas em séries. Aí, no caso, você tem que o quê? Multiplicar por 3. 3,59 vezes 3, né? Dá 27, né? 3 vezes 5, 15, 16, 17. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Né? Eita. 10,77. E aí, a gente vai analisar aqui nossos dados, né? 10,77 está entre o quê? Aqui, né? Nesse aqui. Então, essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? O 4. Né? Porque 10,77 está entre esses aqui. Esse seria o adequado, o carrinho de controle remoto. Foi? Eletroquímica, muito importante, tá? Não deixem de revisar. Deu positivo, que é coerente, né? Um reduz e o outro oxida. Certinho? Vamos para a nossa última questão. Vamos lá? Certinho. Aqui. Foi. Gente, química orgânica. Tem que saber química orgânica. Vamos lá. Carbono faz 4 ligações, né? Tem que saber. Falou em química orgânica, é a química do carbono, né? Tem a tendência a formar cadeias. E, né, é importante você saber muito as características. Reações orgânicas é muito importante, né? Dê uma olhada em reações, saponificação, esterificação, transesterificação. Dê uma olhada, né? Por exemplo, a esterificação, você tem o quê? O ácido carboxílico mais o álcool, que dá éster, né? E água. Caiu um tempo atrás no Enem, que era a saponificação, né? Então, dê uma olhada nesses tipos de reação. Ano passado caiu uma no Enem, que era oxidação. Mas, gente, acho que pelo enunciado já dava para você matar a questão, porque eu acho que era hexa-3-ona. Então, a carbonila estava no carbono 3. Então, só tinha uma opção, né, que tinha um álcool no carbono 3. Então, é aquilo que eu falei, às vezes o enunciado já está te dando indício qual é a resposta correta. Então, assim, ainda mais questão de química orgânica, deem uma olhada no texto, leem direitinho. Tem uma que ano passado caiu também falando de ramificação, né? Então, é sempre duplas conjugadas. O que é duplas conjugadas? Uma sim,
simples, dupla, né? Então, dê uma olhada nessa parte. E aí, quando a gente fala em química orgânica, né, a função orgânica, né, é muito importante, né, a início, né, são os hidrocarbonetos. Deixa eu melhorar aqui. Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, eu só tenho carbono e hidrogênio. Reparou que eu fui lá trocar a cor da caneta e voltei com a mesma, né? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente de carbono. Czinho, carbono faz 4 ligações. E hidrogênio. Lembrando, carbono faz 4 ligações, né? E aí você pode classificar seu carbono. Classificação do carbono. Carbono primário. Para você classificar seu carbono, só importa a vizinhança carbono, tá? 4 ligações o carbono tem que fazer. Então, se ele estiver sozinho ou um vizinho só carbono, carbono primário. Se ele tiver 2 vizinhos carbonos, Jennifer, é dupla, mas é um vizinho só. Ele está fazendo dupla com esse carbono, mas esse vizinho é um carbono só. Então, vamos lá. Carbono sozinho ou com um vizinho só carbono, carbono primário. Carbono ligado a outros 2 carbonos, né? Carbonos com 2 vizinhos carbonos, secundários. Carbono com 3 vizinhos carbonos, terciários. Carbono com 4 vizinhos carbonos, quaternário, né? Então, mais do que 4? Não, né? Carbono faz 4 ligações. Então, um tracinho, gente, é ligação simples. 2 tracinhos, ligação dupla. 3 tracinhos, ligações tripla. Dupla ou tripla, a gente chama de insaturação. Termos fundamentais na hora de você fazer o Enem. Então, se eu falar insaturação, é dupla ou tripla, né? Então, é importante saber isso. Hibridação, sp3, sp2, né? E sp. sp2, 4 ligações sigmas, porque você tem ligações sigmas e ligação pi. A sigma é forte e a pi é fraca. Então, eu costumo falar para meus alunos que a sigma sempre existe, a pi é que sobra. Assim, ó. Aqui, ó, esse carbono aqui está fazendo 4 ligações simples, né? Ó, a sigma sempre existe, a sigma sempre existe, a sigma sempre existe, a sigma sempre existe. Então, se você tem 4 ligações simples, só tem sigma, não tem pi. Para você ter pi, você tem que ter insaturação, dupla ou tripla. Ó, por exemplo, aqui. Sigma sempre existe. A sigma sempre existe. Vai para o outro lado. Sigma sempre existe. Aqui sobra pi. Então, se você tiver uma dupla e 2 simples, é o quê? 3 sigma e uma pi. Tá? E se forem 2 duplas ou uma tripla e uma simples, você tem 2 duplas e 2 pi. Então, se só for ligação simples, é hibridação sp3. Geometria tetraédrica. Se for sp2, né? Uma dupla, que é esse caso aqui, uma dupla e 2 simples é sp2, geometria trigonal plana. Agora, se for 2 duplas, né, ou uma tripla e uma simples, é o quê? É sp. E aí a geometria linear, tá? sp3, geometria tetraédrica, né? sp2, geometria trigonal plana. sp, linear. Isso é importante. E carbono quiral ou assimétrico, está relacionado à isomeria óptica. Carbono quiral ou assimétrico, caiu ano passado. 4 ligantes diferentes. Você tem que ter 4 coisas em voltas diferentes. Carbono quiral ou assimétrico, por exemplo, eu posso falar que esse carbono aqui é assimétrico ou quiral se ele tiver X, Y, K e W.
4 coisas em volta diferentes, né? Carbono quiral ou assimétrico. É importante você saber, tá? Cadeia normal, que não tem ramificação, né? Às vezes ele bota um N no nome, tá? Caiu ano passado isso, dei uma olhada. Aí vamos em relação à nossa questão. Eu vou aprender um dia. Vamos lá. Esses termos são importantes, tá? Insaturação, dupla ou tripla. Cadeia normal, que não tem ramificação. Gente, o que é ramificação? Se for uma cadeia aberta, né? Você tem mais do que 2 pontas de carbonos, né? Ó, aqui, ó. Cadeia normal, cadeia ramificada. Aqui, ó. Tem 1, 2, 3 pontos. Homogênea e heterogênea, né? Homogênea, você não tem heteroátomo entre 2 carbonos. Heterogênea, você tem um heteroátomo entre 2 carbonos, né? Por exemplo, um éter. Então, é importante. E aí vamos para um assunto muito importante, que são as propriedades. Então, em relação às funções, gente, cuidado, não confunda função com grupo funcional, tá? Às vezes, funções diferentes têm o mesmo grupo funcional. Por exemplo, hidroxila. Ah, Jennifer, tem hidroxila, é álcool? Não. Depende. Se essa hidroxila estiver ligada a um carbono saturado, aí é álcool. Se estiver ligado diretamente ao anel aromático, ó, isso é importante, hein? Enem ama. Ó, aqui, ó. Nosso anel aromático aqui, ó, nosso benzeno. 3 duplas alternadas. Duplas, simples, dupla, simples. Nosso anel aromático. Gente, por que tem isso aqui no meio? É porque essas 3 duplas, né, pertence todo um anel. Aí tá em ressonância, né? Pode trocar aqui de lugar. E aí, cuidado, tá? Ah, tem hidroxila, é álcool? Não. Depende. Se a hidroxila estiver ligado a um carbono saturado, álcool. Se estiver ligado diretamente a anel aromático, fenol. Se tiver o carbono com dupla, enol, né? Carbonila. Ah, tem carbonila, é cetona. Não, se tiver entre 2 carbonos, é cetona. Se tiver no final da cadeia, aldeído, né? O grupo funcional é carbonila. Ah, às vezes cai questão disso. Uma coisa é grupo funcional, outra coisa é função orgânica. Grupo funcional, carbonila, C-O. Né? Ácido carboxílico é o quê? É a carboxila, C-O-O-H. É a carbonila. Já vi a aluna errar isso aqui porque não sabe os nomes. É a carbonila, que é C-O, com a hidroxila. Então, dá carboxila. Então, a carbonila é C-O. Carbonila. Carboxila é o C-O com OH. Cuidado com isso daí. Aí, vamos focar aqui no nosso hidrocarboneto. Eu pensei que era borracha. Quando eu falo em hidrocarboneto, são compostos formados exclusivamente de carbono e hidrogênio. Jennifer, o que é importante aqui? Características importantes do hidrocarboneto. Primeiro, são apolares. Gente, isso tem que estar assim, fixo na sua mente. Apolares. Se são apolares, vai se solubilizar em água? Não, porque a água, solvente universal, é polar. Então, os hidrocarbonetos não se solubilizam na água. Então, Jennifer, hidrocarbonetos só tem carbono e hidrogênio, são apolares. Você dá polaridade à sua molécula orgânica quando você coloca um heteroátomo, um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre, você dá polaridade à sua molécula. Pega esse bizu. Só tem carbono e hidrogênio? Apolar. Não vai se solubilizar em água. No momento que você substitui hidrogênio por oxigênio, nitrogênio, enxofre, você dá polaridade à sua molécula. Então, ela vai ter um caráter polar, tá? Então, as moléculas podem ter o caráter apolar, que é devido à cadeia carbônica, e o caráter polar, devido a uma hidroxila ou esses heteroátomos, tá? Então, por exemplo, etanol tem o caráter apolar, né? Que é a cadeia carbônica, e o caráter polar, que é a hidroxila. Então, quanto maior o caráter apolar, menor a solubilidade em água, porque a água é o quê? Polar, né? Então, hidrocarbonetos não se solubilizam em água. E aí, vem uma coisa que é muito importante. Toda vez que eu falar em ponto de ebulição,
você tem que analisar as interações intermoleculares. Então, se você falar em ponto de ebulição, é importante você analisar as interações intermoleculares. E aí, quando eu tenho compostos apolares, como os hidrocarbonetos, né, qual é o tipo de interação intermolecular? Dipolo induzido. Dipolo induzido, que é a mais fraca. Né? Vamos lá. Sua molécula é apolar, dipolo induzido, dipolo induzido. Se a sua molécula for polar, tem duas vertentes. Dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, dipolo-dipolo, ou ligação de hidrogênio. Jennifer, quando que eu vou diferenciar? Só vai ser ligação de hidrogênio quando for hidrogênio com flúor, com oxigênio ou com nitrogênio, HFON. Então, vamos lá. Molécula apolar. Dipolo induzido, que é a mais fraca. Polar, dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. Só vai ser ligação de hidrogênio com flúor, com oxigênio ou nitrogênio. Então, aqui, né, a mais forte é a ligação de hidrogênio, a interação mais forte. Então, tem a tendência a ter o maior ponto de ebulição. Ó, quanto mais forte a interação, quanto maior a força, né, quanto mais forte a interação intermolecular, maior o ponto de ebulição. Tá? Isso é importante. Então, a ligação de hidrogênio é a mais forte, dipolo-dipolo, e a mais fraca é a dipolo induzido. É a mais fraca. Porque se a interação entre as moléculas é fraca, né, é mais fácil ela ir para o estado gasoso. Né? Se a interação é fraca, ela se desprende mais fácil e vai para o estado gasoso. Porque o que difere os estados físicos da matéria é o estado de agregação das moléculas. No estado sólido, as moléculas estão muito juntas, né? Muito agregada, líquido intermediário, e no gasoso elas estão mais desprendidas uma da outra. E aí vamos para a questão. Uma lagarta, ao comer as folhas do milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis, cujas estruturas estão mostradas a seguir. Reparem que todas as estruturas só têm carbono e hidrogênio. Né? São hidrocarbonetos. Né? Só tem carbono e hidrogênio. Os vértices são os carbonos, né? Os hidrogênios, quanto falta para fazer 4 ligações. A volatilidade, gente, o que é volatilidade? Né? É a tendência a facilidade, né, da substância em evaporar em temperatura ambiente. Algo volátil. Acetona. Né? Então, volátil é algo que evapora com facilidade em temperatura ambiente. E aí, você falou em evaporar, né? Está relacionado o quê? Com as interações intermoleculares. Elevado caráter covalente. Não, nada a ver. Até porque ligações covalente, iônica, metálica, são o quê? Entre átomos, né? Interatômicas. Alta miscibilidade em água. Não, pelo contrário, são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos não se solubilizam em água, pelo contrário. Baixa estabilidade química. Grande superfície de contato. Seria até o contrário. Porque quanto maior a superfície de contato, vamos supor, 2 substâncias são apolares. Quanto maior a cadeia carbônica, maior a área, né, a superfície de contato uma com a outra. Então, maior vai ser o ponto de ebulição. Cuidado, né? E se for muito ramificada, você diminui, né, o ponto de ebulição. É o contrário. Fraca interação intermolecular. Exatamente isso. Fraca interação intermolecular, por quê? É dipolo induzido por ser uma molécula apolar. Então, gente, isso aqui é muito importante, tá? Você precisa saber as propriedades. Leia os textos. Estequiometria. Mol, né? Vê se a equação está balanceada. Mol. Eu costumo dizer que mol é a raiz, né? Mol o balanceamento te dá mol. Quando você pegar uma questão de estequiometria, né? Primeiro, escreva a equação, se já está escrita, vê se está balanceada, e depois faz a relação entre os envolvidos. O mol é a raiz. Quando você balanceia, né, as equações, você tem os coeficientes estequiométricos, né, e ele te fornece a relação molar entre as substâncias. E daquela relação molar, você vai para onde você quiser, dependendo da questão. Se você quiser relacionar com grama, pensa em massa molar.
né? O Enem ainda facilita que te dá a massa molar, quantas gramas você tem em 1 mol. Então tem como você converter. É como se eu quisesse converter. Como é que R$ 2 é convertido em dólar? Porque mol significa quantidade de matéria, é algo muito abstrato. Então tem como eu dimensionar o mol para outras coisas mais palpáveis, como grama, litro. Então, assim, mol é quantidade de matéria. O balanceamento te fornece isso. E do mol você vai para onde você quiser. Então, olha a necessidade de balancear certo. Então, o mol, quero saber quanto 2 mols de água vale em grama. Pensa em massa molar, porque a massa molar te dá quantas gramas você tem em 1 mol. E aí, se você tem 2 mols, só você multiplicar por 2. Então, se você quer mol com grama, pense em massa molar. Se você quer volume, se for líquido, densidade, massa sobre volume. Se for gás, vai usar a equação de Clapeyron, que aí PV/nRT caiu ano passado, por você nunca rezei tanto. Pressão, volume, número de mol, constante dos gases, temperatura, sempre em Kelvin. Então, se for gás, você pode usar PV/nRT, né? Então, se for gás, você pode usar PV/nRT. Se tiver na CNTP, 1 mol, né, de gás ideal tem 22,4 litros. Então, se for número de átomos, número de moléculas, número individual, constante de Avogadro. Então, mol, grama, massa molar. Se for litro, depende. Se for líquido, densidade, massa ou volume. Se for gás, PV/nRT. Ou CNTP, 1 mol tem 22,4 litros. Se for número de átomos, número de moléculas, constante de Avogadro, 6,02 10 elevado a 23. Né? Então, você pode ir para várias vertentes, né? Mas tudo parte do mol, que é a quantidade de matéria. E cada questão ele pede um assunto diferente. Cinética, falou em cinética, catalisador, acelera a velocidade da reação, né? Diminuindo a energia de ativação. Fatores que influenciam a velocidade da reação. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Né? Os fatores que afetam a velocidade da reação é muito importante em cinética. Dê uma olhada em cinética. Tá? Catalisador, fatores que influenciam a velocidade da reação. Temperatura, né? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Por isso que você bota um alimento na geladeira para diminuir a temperatura, ou seja, diminuir a temperatura de apodrecimento. Tá? Pressão só... É importante você ver... equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier. É muito importante. Tá? Princípio de Le Chatelier. Se você tem um sistema que está em equilíbrio... E no momento que você perturba ele, essa reação sai do equilíbrio. O que é equilíbrio? A velocidade de ida é igual à velocidade de volta. Então, no momento que você perturba esse sistema, ele vai sair do equilíbrio. Então, você vai deslocar a reação a fim de amenizar essa perturbação e reestabelecer o equilíbrio. Então, se você aumenta de um lado, você desloca para o lado oposto. Se você diminui de um lado, você desloca para onde você tirou. Lembrando que pressão só influencia gás, né? Quanto maior a pressão, você favorece aonde tem menor volume de gás. Aumentou a pressão, favorece para onde tem menor volume de gás. Se você diminui a pressão, você favorece aonde tem maior volume de gás. Né? A pressão influencia gás. Catalisador não altera o ΔH. Catalisador não altera o ΔH. Tá? Ele só diminui a energia de ativação aumentando a velocidade. Termoquímica. ΔH menor que 0, reação exotérmica, libera calor. O calor é o quê? Produto. Então, reação exterior, para fora. ΔH menor que 0. Em termoquímica, o menos significa liberar. ΔH menos 7 significa que eu liberei, o menos é o liberar 7. Então, ΔH menor que 7, reação exotérmica. Liberei calor, foi para fora, é produto. Endotérmica, absorvi de dentro. Então, eu absorvo calor. O ΔH é o quê? Positivo. Tá? Esse mais significa que absorve. Então, em ΔH, o menos significa que libera e o mais significa que absorve calor. Então, é muito importante. ΔH menor que 0, exotérmica. ΔH maior que 0, endotérmica. Muito importante. Termoquímica, essa questão, tá? De ΔH e equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier. Cinética química, catalisador e fatores que influenciam a velocidade da reação. Não deixem de dar uma olhada nisso, tá? Foi um prazer estar com vocês. Desculpa qualquer coisa, primeira vez mexendo aqui, mas para mim foi uma honra. Eu amo trabalhar no 01, eu amo lecionar. Quem me conhece sabe, foi um prazer estar com vocês.